Começando aqui, a gente tem que linguagem C é uma linguagem de programação compilada, de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, tem um procedimento, né? Padronizada pela Organização Internacional para Padronização, a ISO, é a mesma ISO da ISO 9000 que é aplicada nas empresas aí. Então, a ISO coordena um programa em cima da padronização dessa linguagem, né? E ela foi criada em 1972, portanto, já há muito tempo atrás, né? Então, de 72, 82, 92, 2002 são 30 anos, 2012, 40, 2022, 50 anos atrás. Então, a linguagem já tem meio século. Foi criada nos laboratórios da AT&T, que são os laboratórios lá quando iniciou lá o Thomas Edison, né? Criador da lâmpada. Desenvolvimento do sistema operacional Unix, e as extensões hoje conhecidas são linguagem C++, que o pessoal chama de C++, e o sistema Unix, que foi escrito em C e C++. Então, para criar programas em qualquer linguagem, nós precisamos entender suas estruturas e sintaxes. Então, a estrutura do programa, como que você escreve o código, qual a ordem, e a sintaxe, que é a maneira como você escreve, né? Essa linguagem, ela tem diretivas, declarações, tipos de dados, funções, condicionais, estruturas de repetição. Ok? Então, o programa ele vai conjugar todos esses tipos de estrutura e você faz um programinha que faz alguma coisa, que realiza alguma coisa. Por exemplo, né, aqui ele está te dando um exemplo de linguagem C versus a linguagem Assembly. A linguagem Assembly é uma linguagem antiga, bastante conhecida, se tornou uma linguagem um pouco ultrapassada, né, justamente pelas linguagens mais recentes. E aqui você tem um trecho de código escrito em linguagem C, e aqui a mesma coisa em Assembly. Então a gente vê que existe uma quantidade de linhas muito grande aqui no Assembly. A estrutura de um programa em C, ele vai apresentar isso aqui, ó. Inicialmente você tem int main, abre parênteses, fecha parênteses, e abre uma chave. E tem o return 0. Então todo programa em C vai ter esse int main, ou então o void main, que main é a declaração, né, e é uma função principal do programa. Por isso o int main. Aí nós temos, dependendo do compilador, o void, né? Bom, então eu tenho, normalmente, em termos de programação, o código-fonte, um tradutor e o código objeto. Então você tem a linguagem de programação, estou fazendo aqui em linguagem C, mando compilar o programa, mando rodar, o dev C++, ele cria um código objeto, que é um código binário do programa inteiro. Ele faz isso porque o hardware ele se comunica em linguagem de máquina, né? Então, para ele realizar alguma coisa, ele precisa desse código, dessa linguagem, né? O executável. Muito bem. Existem programas que são montadores, ou montador, tradutor para linguagem de segunda geração, é um assembler. Existem programas que são compiladores, traduz o programa de uma vez. E existe um programa que é interpretador, ele traduz o programa ou a instrução por instrução. Quando nós vamos trabalhar com a linguagem C, a gente vai. Deixa eu fazer o seguinte aqui, turma. Deixa eu dar uma pausa. Então, retornando aqui, né? Nós temos diretivas. A diretiva, por exemplo, vai usar esse comando aqui, ó. Você vai colocar uma cerquilha, né, um joguinho da velha, e a palavra include, que permite incluir uma biblioteca. Então, toda linguagem que seja baseada na linguagem C, você vai ter esse include. As bibliotecas contêm funções pré-definidas utilizadas nos programas. Então, por exemplo, né, toda vez que você for fazer um programa em C, vai ter lá include stdio, isso aqui a gente fala stdio.h, e ela está entre um sinal de menor e maior. Tem também o stdlib.h, que é uma função padrão que vai te trazer as bibliotecas padrão. Quando eu quero fazer qualquer função matemática, qualquer operação matemática, eu uso o math.h, include math.h. O math.h vem entre um sinal de menor e maior. E tem também, quando eu quero incluir texto, o include string.h, ok? Então, esse negócio de colocar entre maior e menor serve para todos os includes, com exceção de alguns que a gente vai ver mais para frente aí. Existe uma diretiva chamada define. Então, a define, conhecida como uma macro, né, ela vai te abreviar por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um programa,
e em várias linhas do programa eu coloco o valor 100, né? Então, eu poderia fazer o seguinte: define max, o nome da função, e ela equivale a 100. Define que max como abreviatura de 100. Então, em vez de eu colocar 100, eu coloco a palavra max, ok? No programa que eu estiver fazendo, onde vai o 100. Então, eu coloco a palavra max. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, vamos supor que eu escrevo 50 linhas, e dessas 50 linhas, 10 linhas está o valor 100. Então, se eu colocar um nome, né, se eu definir um nome, uma abreviatura para o 100, eu coloquei aqui, por exemplo, a palavra max, nas linhas de programa eu coloco tudo max. E se eu mudar o 100 para 120, tudo que tiver escrito max vai mudar para 120. Então você já percebeu a vantagem, né? Se eu escrevo 100, eu tenho que mudar em todas as linhas. Se eu escrevo max, eu só mudo na linha do define, onde eu defini que seria 100, eu iria mudar para 120. Então essa é a vantagem. Então aqui tem um exemplo, né? Ele fez um programinha, né? Com a diretiva define, onde ele coloca assim, né? Include stdio.h, include stdlib.h, define max como 100. Aí ele começa um programa int mine, abre parênteses, fecha parênteses, abre uma chave, for, abre um parênteses, int i igual a zero. E fica maior, né? Desculpa, fica menor que max, o i é menor que max, e eu tenho que incrementar, isso aqui significa que eu vou incrementar 1 a partir do i, que é zero, eu vou incrementar 1 até ele chegar antes do max, até 99, ok? Não pode ser 100, porque o max é igual a 100. Beleza, aí ele abre, ele aqui no int_my abre uma chave, aqui ele abre mais uma para pedir o printf, porcentagem d é para ele escrever o número, né? Como é um número inteiro, então é porcentagem d. Se fosse um número com ponto flutuante, um número real, seria a porcentagem f, entre sinal de aspas. E aqui quem ele vai escrever? O max. O max que parou antes do 100, ok? Porque ele está dizendo aqui na linha de cima, ó, que você vai escrever um número, né, usando a função aqui for, ele vai partir do zero e ele vai ser menor do que max. Max é igual a 100, então tem que ser 99. E ele vai incrementar 1 a partir do zero. Então ele vai fazer uma contagem, um contador que conta até 99. 100 com o número zero. Muito bem, e aí ele fala para imprimir isso na tela, né, com a função printf. E para terminar o programa ele coloca um return zero ali. Então o return zero retorna que não tem nenhum erro e ele coloca o que está escrito na tela. Printf vai escrever então o valor que ele contou até o limite da contagem dele e o valor 100 aqui, ó, return zero, e essa chave é para fechar essa aqui e essa chave fecha essa aqui. Ok? Duas chaves fechando, porque tem duas chaves abertas ali. Então, aqui ele está te dando um exemplo do include como diretiva, né? Diretiva define também, né? A define max 100. E ele está te dando int_my, está abrindo uma função chamada for, que a gente vai estudar um pouco depois. E ele te mostra aí um programinha. Eu posso pegar esse programa e copiar ele aqui, ó. Copio esse programa aqui, Ctrl C, perfeito. Para a gente tirar a dúvida, eu posso pegar e colocar ele aqui no bloco de notas, Ctrl V. Eu vou dar uma olhada aqui, ele não mudou nada, tá vendo? Ctrl, vou copiar. Eu vou entrar aqui no deve ser mais, ó. Deve ser mais, arquivo fonte. Você pede como novo arquivo fonte. E dá um Ctrl V aqui, ó. Beleza? Então ele veio para cá, aquele programa que está lá, que nós acabamos de comentar, veio para cá, ó. Se fica coloridinho assim, existe uma possibilidade muito grande de estar correto, está tudo funcionando. Se não, ele não está correto. Bom, então estamos com o programa aqui, certo? Eu vou executar ele, ó. Eu vou compilar ou executar. Se eu pedir para executar, ele primeiro compila. Yes. Ele está pedindo um nome, eu vou colocar como exemplo 1. E está guardando em documentos. Eu poderia, se eu quisesse, subir aqui e colocar, por exemplo, uma nova pasta, dizendo aula revisão 1. Beleza, estamos no revisão 1, abro revisão, então ele vai salvar dentro dessa pasta revisão 1 um arquivo chamado exemplo 1 cpp. Então vou salvar e agora ele vai compilar. Ó. Depois que ele compilou, ó, ele contou, mas ele foi até 100. Ele contou e chegou até 100. Ok? Tudo certo? Ó, ele dá aqui embaixo
alguns detalhes a respeito do programa, né? Ele não tem erro nenhum, tá vendo? Ó, erro zero. Trabalhando aqui, ó, exemplo, o executável dele está aqui. Ele tem 127K e ele levou 1,17 segundos para ser compilado, ok? Então é uma coisa notória, porque vamos deixar para baixo isso aqui, porque o programa ele está corretinho, né? Tá certinho.